pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Para começarmos este dia, vamos com a Liga da Ucrânia, onde temos a equipe do Dinamo de Kiev enfrentando a equipe do Zorya. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Kiev, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Dinamo de Kiev pelo campeonato da Ucrânia é a primeira colocada com 50 pontos ganhos. A equipe do Zorya, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Zorya é a sexta colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre essas duas equipes, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Ainda na Liga da Ucrânia, temos a equipe do Karpat enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Karpat, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Karpat é a sétima colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Shakhtar Donetsk é a terceira colocada com 40 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk. Acredito eu que não vai ser diferente. Para este jogo, vamos de fora, Shakhtar Donetsk para vencer. Campeonato do Egito. Temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Al-Ahly. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Zamalek é a terceira colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Ahly, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Al-Ahly é a segunda colocada com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Zamalek, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Al-Ahly. Como podemos ver, esse confronto é um confronto duríssimo e as duas equipes se encontram empatadas no número de vitória. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Vamos de partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, fase de final da equipe da África. Temos a equipe do Al-Ahly da Arábia Saudita enfrentando a equipe do Pakhton da Uzbequistão. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, perdeu 2 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pakhton, empatou, perdeu 3 e venceu 2. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Al-Ahly, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Pakhton. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Liga dos Campeões. Temos a equipe do Barcelona da Espanha enfrentando a equipe do Benfica de Portugal. O último confronto entre as duas equipes, a equipe do Barcelona venceu o jogo por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ainda assim também pela Liga da Espanha, tivemos 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Benfica, nos últimos 5 jogos disputados pela Liga de Portugal, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Barcelona, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Benfica. Desta vez a equipe do Barcelona joga dentro de casa. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Barcelona para vencer. Liga dos Campeões. Temos a equipe da Inter de Milão da Itália enfrentando a equipe do Feyenoord da Holanda. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Inter de Milão venceu o jogo por 2-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter de Milão pelo campeonato italiano, venceu 4 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord pelo seu campeonato, empatou 3,
venceu uma e perdeu um jogo para a equipe da Inter de Milão pela Liga dos Campeões. O último confronto entre as duas equipes foi justamente ficou com a vitória da equipe da Inter de Milão. Melhor opção para este confronto. Vamos continuar com o favoritismo de casa, Inter de Milão para vencer. Liga dos Campeões, temos a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha, enfrentando a equipe do Bayern de Munique também da Alemanha. O último confronto dessas duas equipes pela Liga dos Campeões, a equipe do Bayern levou a melhor, venceu o jogo por 3-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen pelo campeonato alemão, empatou uma, venceu 2 e perdeu 2. Já a equipe do Bayern de Munique, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes ficou com 2 vitórias para a equipe do Bayer Leverkusen, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse novo encontro. O último jogo, já que a equipe do Bayern de Munique levou a melhor, eu acredito que vai jogar com o regulamento agora debaixo dos braços. Vamos de partida abaixo de 3 gols e meio. Liga dos Campeões, temos a equipe do Liverpool da Inglaterra enfrentando a equipe do PSG da França. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Liverpool venceu o jogo por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, venceu 4 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, venceu 4 e perdeu 1. Os últimos 3 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Liverpool e 1 vitória para a equipe do PSG. Já que a última partida foi um jogo que saiu poucos gols, apenas 1. Para essa partida vamos tentar explorar o mercado de gols. Vamos de partida acima de 2 gols e meio. Copa Libertadores, fase de classificação. Temos a equipe do Alianza Lima do Peru enfrentando a equipe do Nikkei do Chile. O último jogo, a equipe do Alianza Lima venceu por 2-1. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alianza Lima, venceu 4 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nikkei, perdeu 4 e empatou 1. Do último confronto entre as duas equipes, ficou com a vitória do Alianza Lima. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Alianza Lima para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Remo enfrentando a equipe do Criciúma. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Remo, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para essa Copa do Brasil, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do São José, do Rio Grande do Sul. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, venceu 4 e perdeu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São José, venceu 4 e também perdeu 1. Melhor opção para essa Copa do Brasil, vamos de casa, Red Bull Bragantino para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Operário de Vargem Grande enfrentando a equipe do Novo Horizontino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário de Vargem Grande, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para essa Copa do Brasil entre Operário e Novo Horizontino, vamos de partida de gols. Apesar que eu vejo um grande favoritismo para a equipe do Novo Horizontino vencer essa partida, vamos de partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Botafogo da Paraíba enfrentando a equipe do Concórdia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo da Paraíba, ela venceu todas suas 5 partidas, estou contando pelo campeonato paraibano.
Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Concórdia, perdeu 3 e venceu 2. A melhor opção que eu vejo para esse confronto entre Botafogo da Paraíba e Concórdia é casa. Já que a equipe do Botafogo da Paraíba vai jogar dentro do seu domínio, vamos de Botafogo da Paraíba para vencer. Casa, Botafogo da Paraíba para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Zamalek vs Al-Ahly, partida acima de 1,5. Al-Hilal vs Pakco, partida acima de 2,5. Part vs Shakhtar Donetsk, fora, Shakhtar Donetsk para vencer. Dinamo de Kiev vs Oria, vamos de casa, Dinamo de Kiev para vencer. Bilhetes pronto da Liga dos Campeões, vamos da seguinte forma: Liverpool vs PSG, vamos de uma dupla chance, casa fora, sendo que haja um vencedor na partida. Inter de Milão vs Feyenoord, casa, Inter de Milão para vencer. Bayer Leverkusen vs Bayern de Munique, vamos de partida abaixo de 3,5 gols. Barcelona vs Benfica, vamos de casa, Barcelona para vencer.